O ar de abril em Lisboa cheirava a rio e a flores de laranjeira, mas o meu novo lar cheirava a umidade e a terra molhada. Será apenas temporário, Rebeca. A mão do meu marido, Alexandre, pousou um instante no meu ombro. Depois, retirou-a rápido, como se a minha pele queimasse. Quando terminarem as obras lá em cima, as obras. Olhei para aquela cave de menos de 15 metros quadrados, chão de cimento, uma janelinha que dava para a sarjeta do pátio. Disseste-me que a casa estava pronta. Os planos mudam, filha. A voz da minha sogra, Helena, chegou do topo das escadas. Ali estava ela, recortada contra a luz, de braços cruzados. Rebentou um cano lá em cima. Está tudo inundado. Agradece por pelo menos teres um teto. Olhei para o Alexandre. É verdade? Ele evitou o meu olhar. Quanto tempo? Perguntei, esforçando-me para que a voz não me tremesse. Umas semanas, talvez um mês. Helena desceu alguns degraus. Finalmente vi a sua expressão. Não era de desculpa, não era de pena, era de uma satisfação contida, como um gato a olhar para um rato encurralado. As boas casas pedem paciência, as boas noras também. Mãe, protestou Alexandre debilmente. Estou a mentir? Helena já estava à minha frente. Era mais baixa, mas a sua atitude tornava-a gigante. As raparigas do Porto talvez estejam habituadas a ter tudo no momento, mas em Lisboa sabemos esperar. Respirei fundo. Durante as 3 horas de viagem de comboio desde o Porto, o Alexandre não parou de falar do quão entusiasta estava a sua mãe, do muito que ansiava conhecer-me, que a Helena insistiu para que nos mudássemos para Lisboa, que a família deve estar unida, que a casa era enorme, que teríamos o nosso espaço. Não disse que o meu espaço seria debaixo da terra. O Alexandre vai descer as malas. Helena virou-se. O jantar é às 8. Não chegues atrasada. Odeio comida fria. Os seus passos ecoaram na escada de madeira, pesados. O Alexandre e eu ficamos na semipenumbra. O pó dançava no raio de luz que entrava pela janela alta. Desculpa, sussurrou ele por fim. Rebentou mesmo um cano? Sim. Olha para mim, Alexandre. Ele ergueu os olhos. Os seus olhos castanhos tinham aquela culpa que eu já conhecia, a mesma que ele exibia cada vez que a sua mãe se intrometia. Se saíamos, ela ligava mesmo na hora a pedir ajuda. Se escolhíamos um lugar para o casamento, ela conhecia logo um sítio melhor. Agora, o nosso primeiro lar de casados. Quero a verdade. É verdade. Há problemas com a canalização. Fez uma pausa. Mas só na casa de banho das visitas. O quarto principal e o nosso quarto, na verdade, são habitáveis. Um peso frio instalou-se no meu estômago. Então é de propósito. É só que ela precisa de tempo para se adaptar. És a primeira nora dela e és do norte. Já sabes como são às vezes as famílias tradicionais de Lisboa. Às vezes gostam de trancar as noras como ratos. Não digas isso. Quis tocar-me, mas recuei. Por favor, Rebeca, umas semanas. Vou chatear os pedreiros. Eu. Tu o quê? Interrompi-o. Um cansaço repentino invadiu-me. Vais enfrentar a tua mãe uma única vez? O seu silêncio foi a resposta, clara como um letreiro. Novos passos na escada. Carminho, a irmã do Alexandre, encostou-se ao batente da porta, o telemóvel na mão. A mãe pergunta se precisam de ajuda com as malas. Ah, e Rebeca, à noite aqui faz um pouco de frio. Talvez precises de outra manta. E o Wi-Fi não chega bem. Terás de subir para o usar. O seu sorriso era o mesmo, subtil como um traço familiar. Obrigada por avisares, disse. A minha voz soava tranquila, até demais. Enquanto o Alexandre subia e descia malas, inspecionei a minha cela. Uma cama estreita, um armário velho, uma secretária coxa. Na parede, manchas de umidade formavam mapas estranhos. Teias de aranha nos cantos, uma lâmpada de 40 watts. Mas uma parede chamou-me a atenção. Era diferente. O papel de parede parecia mais novo, mal colocado. As bordas estavam a descolar-se. Pressionei com a mão. Um pedaço soou oco. Pronto, já está tudo cá embaixo. O Alexandre fez-me virar. Tenho de subir. A mãe precisa de ajuda com o portão do jardim. Claro, disse. Ele hesitou. Vens jantar, não vens? É que às vezes, quando te zangas, não comes. Olhei para ele. Para este homem que eu amava, que no Porto me prometeu construir uma família nossa. Ali estava ele, na cave da mãe, a perguntar se eu iria jantar. Irei. Sorriu aliviado.
Aproximou-se e deu-me um beijo rápido na bochecha. Depois subiu as escadas de 2 em 2 degraus, como se tivesse medo de ficar mais um segundo. A porta fechou-se. Sentei-me na cama. O colchão rangeu e então agi. Primeiro verifiquei a rede do telemóvel, um traço suficiente para ligar. O Wi-Fi, como disse a Carminho, era inexistente. A porta tinha um trinco por dentro. Bem, a janela pequena demais para escapar, mas deixava entrar luz e ar. Por fim, voltei à parede estranha. A junção do papel de parede estava aberta. Com a unha, agarrei uma borda e puxei suavemente. Todo um pedaço de papel descolou-se com facilidade, como se nunca tivesse sido bem colado. Por baixo, uma parede de tábuas de madeira. Uma delas estava solta. Empurrei. Cedeu para dentro, revelando um buraco escuro. O coração bateu-me com força. Liguei a lanterna do telemóvel e apontei para o buraco. Era um espaço minúsculo, um erro de construção, talvez. Lá dentro havia uma caixa de metal enferrujada. Tirei-a. Pesava pouco. A fechadura estava partida. Abriu-se facilmente. O primeiro que vi foi um diário de capas de pele gretadas. Por baixo, documentos. Papel amarelado. No fundo, uma fotografia. Peguei nela. Uma mulher jovem no pátio desta mesma casa. Mas o pátio parecia mais bem cuidado, as plantas mais verdes. A mulher era bonita, o seu sorriso radiante. Os seus olhos pareciam-se com os do Alexandre. No verso, uma dedicatória desbotada. Isabel. Verão de 1985. Isabel. Esse nome não me soava familiar. Depois, folheei rapidamente os documentos. Eram papéis de propriedade, a escritura, alguns documentos legais. O meu português jurídico precisava de um estudo mais demorado. Mas uma linha saltou à vista. A propriedade corresponderá a Isabel Maria Flores Garcia e aos seus descendentes. A assinatura embaixo estava rasurada. Passos na escada. Rápida, voltei a deixar tudo na caixa. Metia no buraco. Ajustei o papel da parede como pude. Sentei-me na cama exatamente quando a porta se abria. Era a Carminho com um pequeno tabuleiro, um copo de água, umas bolachas. A mãe temia que tivesses fome, disse, mas os seus olhos esquadrinhavam o quarto. À procura de algo. Estás a adaptar-te? Perfeitamente, sorri. Diz a Helena que lhe agradeço a preocupação. O que estavas a fazer? Perguntou. O seu olhar cravou-se nas minhas mãos. Tinham um pouco de pó. A rezar, respondi. Tranquila. Nós, lá no norte, às vezes fazemos isso quando precisamos de força. O sorriso de Carminho congelou um instante. Depois, voltou ao lugar. Como queiras. Às 8. Não chegues atrasada. Saiu. Ouvi os seus passos a afastar-se. Depois aproximei-me da parede. Toquei no papel áspero. Quem era a Isabel? Por que é que o nome dela estava nos papéis da casa? Por que é que a Helena escondeu esta caixa aqui? O telemóvel vibrou. Uma mensagem da minha irmã, Laura. Do Porto. Já chegaste? Como é a nova casa? A tua sogra porta-se bem? Olhei para o ecrã. Os meus dedos pairaram sobre o teclado. Escrevi. Surpresas. Preciso que me ajudes a procurar algo. Conheces algum bom advogado em Lisboa? Enviar. A caixa de metal calava-se atrás da parede. Lá em cima, ouviam-se vozes, risos, o tilintar de talheres. O meu estômago roncou, mas não toquei nas bolachas da Carminho. Olhei para a parede e, pela primeira vez desde que entrei naquela cave, sorri. Apenas temporário, Helena, sussurrei. A minha voz soou clara na escuridão. Já veremos. Lá em cima, uma sineta chamou para o jantar. Eram 8 horas. Levantei-me, sacudi o pó da saia, olhei para a luz no fim da escada. Que comece o jogo. O jantar foi um tormento. A mesa de jantar era comprida, de carvalho escuro. Helena presidia. À sua direita, o Tiago, o seu marido, um homem calado que olhava mais para o prato do que para os olhos de alguém. À sua esquerda, o Alexandre. Eu, do outro lado, de frente para a Carminho. Sei que no Porto comem tudo com muita pressa. Helena serviu o caldo verde. O líquido quente caiu no meu prato com um som úmido. Mas aqui seguimos as tradições com calma, não é, Alexandre? Sim, mãe. O meu marido não olhou para mim. A tua mãe tem razão. O Tiago falou pela primeira vez. A sua voz era áspera, como se não a usasse muito. Os costumes são importantes. A Carminho sorriu, partindo a sua broa.
E no porto, Rebeca, também vives numa cave? O silêncio foi absoluto. Apenas se ouvia o tic-tac do relógio de parede. O Alexandre empalideceu. Carminho, por favor. O quê? É uma pergunta sincera. Com os preços das casas hoje em dia, quem sabe? Respirei fundo. Sorri. No porto vivíamos num apartamento com terraço. Via-se a foz inteira. Helena pousou a concha. O metal bateu na loiça. Os luxos são passageiros, disse. O que perdura é a família, a tradição. Claro, assenti, tomando um golo do caldo verde. Estava bom, admito. É por isso que adoro Alfama. Tanta história, tanta tradição familiar. As minhas palavras flutuaram no ar. A Helena observou-me. Os seus olhos eram escuros, inteligentes, como os de um pássaro. O Alexandre disse-me que és arquiteta. O Tiago tentou mudar de assunto. Sim, trabalho na reabilitação de edifícios históricos. Interessante. A Helena assumiu o controlo outra vez. Embora aqui não haja muito para reabilitar. A casa está bem como está, verdade, Tiago? Como digas, mulher. Na verdade, continuei, hoje na cave, notei algo na estrutura. Uma parede parece ter problemas de umidade. Talvez deva revê-la. O Alexandre engasgou-se. Problemas? Não te preocupes. Toquei-lhe na mão. Estava fria. É só uma observação profissional. Talvez eu mesma possa arranjá-la. Gosto de trabalhar com as mãos. Helena pousou o seu copo de água na mesa. Com força. A cave não precisa de arranjos. E tu não precisas de trabalhar aqui. Para isso está o Alexandre. Mas, mãe, o Alexandre encontrou alguma coragem se a Rebeca vê um problema. Tu sabes mais desta casa do que eu, a Helena interrompeu-o. Por acaso construíste-a com as tuas mãos? O Alexandre baixou o olhar. Não, pois então a casa está bem. E a nora também. O resto do jantar decorreu com perguntas corteses que não o eram. A minha família pequena, os meus pais, falecidos, irmãos, uma irmã, a Laura, advogada no Porto. Advogada, repetiu a Helena. Que prático. Quando terminamos, ofereci-me para lavar a louça. Tu não. A Helena foi clara. A Carminho e eu loemos. Tu descansa. A viagem terá sido dura. Não era amabilidade. Era um desterro. Estava a mandar-me de volta para a cave. Subi as escadas atrás do Alexandre. No patamar ele agarrou-me no braço. Rebeca, desculpa. A sério, ela é assim. Assim como? Complicada? É a casa dela. As regras dela. E quais são as minhas regras, Alexandre? Ele não soube o que dizer. Soltei-o e desci para a cave sozinha. A noite foi longa. O colchão era duro, os ruídos da casa eram estranhos. Passos em cima, canos que choramingavam. Ao longe, o rumor de Lisboa, o som abafado de um fado vindo de uma viela próxima, mas não conseguia dormir. Pensava na caixa. Esperei até que o silêncio fosse total. À 1 da madrugada, tirei o telemóvel. A lanterna iluminou a parede. Desta vez, fui mais cuidadosa. Retirei o papel por completo. Por baixo, não havia apenas uma tábua solta, mas 3. Tirei-as. O buraco era maior do que pensava, como um pequeno armário secreto. A caixa estava lá. Puxei-a e algo mais. Um envelope grosso, poeirento. Sentei-me no chão. Com a lanterna entre os dentes, abri o diário primeiro. A letra era feminina, elegante, diferente da de Helena. 15 de junho de 1985. Hoje conheci o Rafael. Nas festas de Santo Antônio dançamos nos arraiais até amanhecer. A mãe zangou-se. Mas não me importo. Os seus olhos têm a cor do Tejo ao entardecer. 20 de junho de 1985. O Rafael é um fadista boêmio, de sangue cigano. A mãe proibiu-me de o ver. Diz que desonro a família. Mas o que sabe ela de amor? Casada com o pai por conveniência. 3 de julho de 1985. Decidi ir com ele para o Porto. Ele diz que lá há trabalho nas casas de fado, que podemos recomeçar. A mãe diz-me que se eu for, que não volte nunca, que para ela estarei morta. 5 de julho de 1985. É esta noite que vou. Escondi as minhas coisas no anexo das ferramentas. O Rafael virá à meia-noite. Deixo este diário para que, se alguém o ler, saiba que fui feliz, mesmo que por poucos dias. Isabel. Passei as páginas vazias até ao fim. Uma última entrada com outra letra mais rude.
A da Helena, reconheci. 10 de julho de 1985. A vergonha da família foi-se, como se a doença do pai já não fosse suficiente. A mãe diz que nunca mais pronunciaremos o seu nome. Que morreu. Escondi as suas coisas. Não quero lembrar-me dela. Mas, e se ela voltar? 15 de agosto de 1985. Voltou só o Rafael a perguntar por ela. Disse-lhe que ela tinha fugido com outro, que não a procurasse. Foi-se embora a chorar. Pobre homem. Pobre Isabel. 20 de agosto de 1985. O pai piorou. O notário veio hoje. A casa é da Isabel. Pela linha materna, a mãe decidiu mudar as coisas para o bem da família, para que a casa não vá parar às mãos de um fadista qualquer. Aí terminava o diário. As minhas mãos tremiam. Abri o envelope, documentos notariais, uma escritura antiga, datada de 1970 e uma cláusula claríssima. Em atenção ao testamento, vitalício estabelecido por Afonso Flores em 1923, a propriedade conhecida como Casa dos Limoeiros recairá na filha mais velha de cada geração ou nos seus descendentes legítimos. Isabel era a filha mais velha, Helena a mais nova. Havia mais. Uma certidão de óbito de Isabel Maria Flores Garcia. Data: 12 de julho de 1985. Causa: acidente de viação, assinado por um médico cujo nome estava manchado. E uma carta breve de Rafael. Querida Isabel, esperei 3 dias. Não vieste. A tua irmã diz que fugiste com outro. Não acredito. Algo se passou. Voltarei. Vou encontrar-te. Sempre teu, Rafael. Não havia data, mas o envelope tinha um carimbo dos Correios do Porto. 1985. Juntei tudo. A minha mente trabalhava a toda a velocidade. Isabel, a irmã mais velha, herdeira legítima, apaixonou-se por um fadista de origens humildes. A sua família repudiou-a. Ela tentou fugir. Algo aconteceu. A Helena e a mãe falsificaram a sua morte e ficaram com a casa. E agora eu estava aqui, na casa roubada, na cave onde esconderam a verdade. Um ruído em cima. Passos. Fiquei quieta. A luz por baixo da porta escureceu. Alguém estava do outro lado. Rebeca. Irá o Alexandre. Abre. Ele estava de pijama, com cara de sono. Não conseguia dormir. Pensei em ti. Aqui embaixo. Sozinha. Entra. Puxei-o para dentro. Fechei a porta. O que se passa? Estás pálida. Preciso que me digas a verdade. Sobre a tua família. Ao que te referes? Tinhas uma tia, uma irmã da tua mãe. A Isabel. O Alexandre ficou imóvel. De onde tiraste esse nome? Responde-me. Nunca a conheci. Morreu antes de eu nascer. Um acidente. Tens a certeza? Claro que tenho a certeza. A mãe quase não fala dela. Diz que é doloroso. Mostrei o diário. E isto? Ele pegou nele. Leu as primeiras linhas. O seu rosto mudou. Do sono para a confusão. Da confusão para o horror. Onde encontraste isto? Aqui. Na parede. Apontei para o buraco. Há mais documentos. A casa era dela. Do Alexandre, da Isabel. A tua mãe e a tua avó roubaram-na. Não digas isso. A voz dele foi um sussurro furioso. A minha mãe não. Ela não. Lê. Pus-lhe os papéis nas mãos. Lê a escritura. A certidão de óbito falsa. A carta. Ele leu. Página após página. A sua respiração tornou-se pesada. No fim, deixou cair os papéis. Não pode ser. É. Talvez haja uma explicação. Que explicação, Alexandre? Que explicação há para roubar a herança à própria irmã e fingir que ela morreu? Não sei. Levou as mãos à cabeça. Meu Deus. E se ela descobre? E se alguém? Alguém já descobriu. Olhei-o fixamente. Eu. Ele recuou. O que vais fazer? Primeiro quero saber o que aconteceu a Isabel. Morreu realmente ou está viva em algum lado? Não sei. Juro-te. E o Rafael, o fadista por quem ela se apaixonou. Nunca ouvi esse nome. Recolhi os papéis. Guardei-os na caixa. Preciso de tempo para pensar. Rebeca, por favor, não faças nada precipitado. É a minha família, e eu sou a tua mulher. Ou era, até me trancares numa cave. O golpe foi baixo. Eu soube-o, mas era verdade. O Alexandre empalideceu.
Não foi minha decisão, mas permitiste-a. Ele ficou calado. Depois, com voz débil: o que queres que eu faça? Ajuda-me. Descobre mais. Pergunta com cuidado. Diz-me o que sabe a tua família da Isabel. É perigoso. Se a mãe suspeita. Ela já suspeita. Lembrei-me do seu olhar durante o jantar. Mas não sabe o que eu tenho. Ele assentiu devagar. De acordo. Farei perguntas, mas com cuidado. E outra coisa. O quê? Preciso de sair amanhã. Ir à Baixa. Direi que quero conhecer Lisboa. Para quê? Para visitar um notário ou um advogado, para saber se estes papéis têm valor legal. Rebeca, é a nossa casa, Alexandre, ou deveria sê-lo. Não podemos viver sob um teto roubado. E não posso viver numa cave enquanto a tua mãe me sorri como se tivesse ganho alguma coisa. Ele aproximou-se, pegou-me nas mãos. Estavam frias. Amo-a. Sabes? A minha mãe é difícil, mas amo-a. E eu amo-te a ti. Mas isto... Apontei para a caixa. Isto muda tudo. Ele abraçou-me. Um abraço fraco, como ele. Amanhã, sussurrou. Amanhã falamos mais. Ele saiu. Eu fiquei com a caixa nas mãos, com a verdade de uma família construída sobre mentiras. Olhei para o relógio, 2 da manhã. Em cima, tudo estava em silêncio. Mas eu sabia que atrás de alguma porta, a Helena não dormia, a planear o seu próximo movimento. E eu planearia o meu. Primeiro o notário, depois o Rafael. Tinha de o encontrar, se ainda estivesse vivo. Porque, se a Isabel tivesse herdeiros, esta casa não era da Helena, e eu não seria a nora da cave. Seria a que desenterrou a verdade. Sorri na escuridão. Pela primeira vez desde que cheguei, senti-me em casa. Na guerra, na manhã seguinte, o pequeno almoço foi um campo de batalha silencioso. Pensei que ficasses a descansar hoje. A Helena serviu meia de leite sem me olhar. Depois da longa viagem, quero conhecer Lisboa, respondi, barrando manteiga numa torrada. O Alexandre disse-me que a Baixa é lindíssima. O Alexandre, sentado a meu lado, tensou os ombros. Sim, o castelo, o terreiro do Paço. Eu posso acompanhar-te. A Carminho sorriu, doce como veneno. Serei a tua guia. Não é preciso. Bebi um golo de café. Preciso de passear sozinha, conhecer a cidade ao meu ritmo. Além disso, tenho de ligar para o meu escritório no Porto. Alguns assuntos pendentes. Trabalho. A Helena arqueou uma sobrancelha. Mas se acabas de chegar, não podes tirar uns dias? Os projetos de reabilitação não esperam. O meu sorriso foi tão falso como o dela. Mas não se preocupe, serão apenas umas horas. O Tiago, atrás do seu jornal, resmungou. As mulheres a trabalhar. No meu tempo. No teu tempo as mulheres bordavam e calavam-se, interrompeu-o a Helena. Mas o seu olhar estava cravado em mim. Vai, mas volta para o almoço. Às 2:30 em ponto. A Rua Augusta fervilhava de vida. Turistas, lisboetas, o cheiro a maresia e a café acabado de fazer. Procurei no telemóvel. Cartório notarial perto. O resultado mais próximo, cartório Doutor Afonso, na zona do Chiado. Há 10 minutos. Caminhei rápido. Levava a caixa escondida num saco de pano grande. Os documentos cuidadosamente ordenados. O diário, a carta, a escritura. O cartório era pequeno, com uma porta de madeira escura e uma placa de latão. Empurrei. Lá dentro cheirava a papel velho e a pó. Uma mulher de uns 50 anos, com óculos, levantou os olhos da sua secretária. Bom dia. Tem marcação? Não. Preciso de consultar uns documentos. É urgente. A mulher examinou-me. O senhor notário está ocupado. Pode marcar para a próxima semana. É sobre uma herança, interrompi, baixando a voz. E possivelmente uma fraude. Os seus olhos abriram-se ligeiramente. Sem dizer nada, levantou-se e entrou por uma porta traseira. Ouvi murmúrios. Depois regressou. Entre. O Dr. Afonso atende-a num momento. O escritório era um caos organizado. Prateleiras cheias de processos, uma secretária enorme. Atrás dela, um homem mais velho, de cabelos brancos, com um fato que parecia de outra época. Doutor Afonso, segundo a placa na sua mesa. Sente-se. A sua voz era grave, cansada. A Marisa diz que é algo urgente sobre uma herança. Sim, pus o saco na sua secretária. Tirei os documentos.
Preciso de saber se estes papéis são válidos e que direitos conferem. Ele pegou nos papéis, pôs os óculos, leu-os em silêncio. A sua expressão, inicialmente neutra, mudou. Franziu o senho. Depois, ergueu o olhar. Onde conseguiu isto? Na casa a que se referem. A casa dos limoeiros, em Alfama. E a senhora é? Rebeca. Acabei de me mudar para lá com o meu marido. É a família dele. O Dr. Afonso assentiu devagar. Voltou aos documentos. Passou páginas. Reteve-se na escritura, depois na certidão de óbito. Isto. Tocou no selo do médico. O Dr. Velasco. Morreu há 15 anos. Era conhecido por certa flexibilidade moral. É falso? Provavelmente. Olhou para mim. A assinatura não coincide com outros documentos que já vi dele. E a data? Se a Isabel morreu a 12 de julho de 1985, como é que há uma carta do Rafael com carimbo de agosto desse ano? Então, o mais provável é que esta certidão seja falsa. E a escritura? Estudou-a de novo. Esta escritura, sim, é autêntica. A propriedade, segundo o testamento vitalício familiar de 1923, corresponde à filha mais velha, Isabel Maria Flores Garcia, ou aos seus descendentes, e se não houver descendentes, passa para a linha seguinte, ou seja, a irmã mais nova, Helena. O meu coração acelerou. Mas o que acontece se a Isabel teve filhos, mesmo que não se soubesse? O doutor Afonso encostou-se à cadeira. Ela rangeu. Isso muda tudo. Os descendentes de Isabel, se existirem, têm direitos legítimos. Mesmo que a certidão de óbito fosse real, a herança passaria para os seus filhos. E como se pode saber se a Isabel desapareceu? Pode-se procurar. Há registros, mas hesitou. Isto é delicado. Se há fraude, e é possível prová-lo, a sua sogra poderá enfrentar consequências graves. Não quero consequências, disse depressa. Quero justiça, e o meu lar, o seu lar. Vivo nessa casa, na cave. A minha sogra obrigou-me. Um brilho de compreensão apareceu nos seus olhos. Já vejo. O conflito familiar é o mais complicado. Preciso de saber o que fazer. Primeiro, guarde estes documentos num lugar seguro. Não nessa casa. Segundo, tente localizar a Isabel ou os seus descendentes. Se o Rafael, o homem da carta, continuar vivo, poderia ajudar-me a procurá-lo? O doutor Afonso suspirou. Não é o meu trabalho. Mas abriu uma gaveta e tirou um cartão. Conheço um detetive privado. Bom, discreto. Chama-se Tomás. Pode ajudar. Diga-lhe que fui eu que a mandei. Peguei no cartão. Tomás Herrera. Investigações discretas. Uma morada na mouraria. E o custo? Discuta com ele. Mas aviso-a. Isto pode abrir uma caixa de Pandora. As famílias guardam segredos por uma razão. Eu sei. Levantei-me. Obrigada. Mais uma coisa. O Dr. Afonso levantou-se também. Tenha cuidado. Se a sua sogra falsificou documentos e ocultou uma herança, não hesitará em fazer qualquer coisa para proteger o seu segredo. Saí do cartório com o coração a bater forte. Eram 11 horas. Tinha tempo antes do almoço. Marquei o número do cartão. Tomás, uma voz áspera. Defumador. Bom dia. Fui recomendada pelo Dr. Afonso. Preciso de localizar uma pessoa. Reunião no meu escritório. Há 1 hora. Tenho uma vaga. De acordo. Desliguei. Olhei para o relógio. 2 horas. Decidi caminhar. Lisboa era linda, mas não conseguia desfrutá-la. Cada canto lembrava-me que estava em território inimigo. O meu telemóvel vibrou. Uma mensagem do Alexandre. Onde estás? A mãe pergunta. A passear. Voltarei para o almoço. Respondi. Breve. Outra mensagem, desta vez da minha irmã Laura. O que se passa? Advogado? Conta-me. Não podia explicar tudo por mensagem. Ligo-te esta noite. É complicado. Preciso que procures algo. Uma mulher chamada Isabel Maria Flores Garcia, desaparecida em Lisboa em 1985. E um homem, Rafael, fadista de origens ciganas, possivelmente do Porto. Amores de juventude. A Laura respondeu de imediato. Estás bem? Isso soa a novela. Melhor do que isso, juro-te. O escritório do Tomás ficava num primeiro andar sem elevador. Subi as escadas. A porta de vidro fosco dizia apenas investigações. Bati. Entre.
O Tomás era baixo, robusto, com uma barba de vários dias e olhos astutos. O seu escritório era um desastre organizado. Ecrãs de computador, mapas nas paredes, uma máquina de café a pingar. Sente-se. Apontou-me uma cadeira. O Dr. Afonso ligou-me. Disse que era urgente. Contei-lhe tudo. A casa, a Helena, a cave, a caixa. Isabel, Rafael. Não omiti nada. Quando terminei, o Tomás acendeu um cigarro. Aqui não se pode fumar, mas não me importo. É o meu escritório. Soprou o fumo. Um caso interessante. Fraude, heranças, famílias disfuncionais. Gosto. Pode ajudar-me? Sim, mas custa. 200 euros por dia mais despesas. E preciso de uma foto da Isabel se tiver. Entreguei-lhe a do diário. Bonita. E esses olhos veem-se em poucas famílias. Será mais fácil encontrá-la, ou aos seus filhos. Os traços herdam-se. Quanto tempo demorará? Uma semana se tiver sorte. Um mês se não tiver. Depende de se deixou rasto. Preciso de saber depressa. Vivo com eles. O Tomás assentiu. Entendo a pressão. Começarei hoje. Tenho contactos em registros civis, nos bairros típicos e no porto. Se ele foi para lá, terá deixado o rasto. Paguei um adiantamento. Saí com uma mistura de alívio e medo. Estava em movimento, mas o movimento podia acordar a besta. O almoço foi tenso. A Helena tinha preparado uma refeição elaborada. Gostaste de Lisboa? Perguntou, servindo-me arroz. Muito. É uma cidade com história. Foste a algum sítio em concreto? Passei pelo castelo, pela beira-rio, menti com naturalidade, adorei Alfama. O Alexandre comia em silêncio. Evitava o meu olhar. E o teu trabalho? Insistiu a Helena. Tudo bem. Sim, um projeto no porto que pode atrasar-se. Terei de viajar de vez em quando. A Helena pousou a colher. Viajar? Recém-casada? O trabalho? É o trabalho. Sorri. Como a senhora diz, as tradições são importantes, mas o sustento também. A Carminho riu, um riso cortante. Tão importante é o teu trabalho. O Alexandre ganha o suficiente. O meu trabalho é parte de quem eu sou. Olhei-a. Como os teus estudos, Carminho? Ou já terminaste a licenciatura? A Carminho enrubesceu. Tinha deixado a faculdade a meio. Sabia-o pelo Alexandre. Basta. O Tiago bateu no seu copo. Comam e deixem de discutir. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Apenas se ouvia o tic-tac do relógio. Depois da sobremesa, ajudei a levar os pratos para a cozinha. A Helena seguiu-me. Rebeca. A sua voz era baixa, perigosa. Sei que andas a esconder algo. Virei-me. Eu? O que poderia esconder? Não sei, mas esse olhar já eu o vi. Na minha irmã. O coração deu-me um salto. A sua irmã? A minha irmã morreu há muito. Mas, antes de partir, tinha esse mesmo olhar de segredos, de rebeldia. Aproximou-se. Não sei o que procuras. Mas aviso-te, esta família é minha. Esta casa é minha. E não permitirei que uma forasteira venha mudá-lo. Forasteira? Sorri friamente. Sou a sua nora. Parte desta família ou não? A Helena sustentou o meu olhar. Os seus olhos, negros como o carvão, brilhavam com algo que não era ódio, mas algo pior. Desprezo. Parte da família, sim, mas não esqueças o teu lugar. A cave. O lugar que te corresponde. Virou costas e agora limpa. É a tua vez. Saiu. Fiquei ali, com as mãos apoiadas no lava-loiça, a tremer de raiva. Nessa noite, o Alexandre veio à cave outra vez. Tomás Herrera, disse ele, lendo o cartão que eu tinha deixado sobre a mesa. Um detetive? Rebeca, isto está a fugir do controlo. Preferes que eu viva aqui embaixo para sempre? Que a tua mãe nos controle até a morte? Não há mas, interrompi-o. Encontrei a Isabel, ou pelo menos o rastro dela. Se ela teve filhos, esta casa não é tua nem da tua mãe. E que? Pomos a minha família na rua? Nós não. A lei. Mas eu não quero isso. Eu quero justiça. Quero que a tua mãe saiba que não pode brincar com a vida das pessoas. O Alexandre sentou-se na cama, com a cabeça entre as mãos. Não a conheces. É capaz de tudo. Eu sei. Por isso tenho de me mover depressa. E se encontrarmos os herdeiros, o que faremos? O correto. Sentei-me a seu lado. Ou queres viver numa casa roubada?
Queres que os nossos filhos, se os tivermos, cresçam a saber que a sua herança está manchada? Filhos? Ele olhou para mim. Havia esperança nos seus olhos. E medo. Sim, filhos, mas não aqui, não nesta cave. Ele abraçou-me, desta vez com força. Eu ajudo-te, farei o que for preciso. Então descobre tudo o que puderes sobre a Isabel. Fala com o teu pai, com os velhos do bairro, mas com cuidado. Assim o farei. Nessa noite, enquanto o Alexandre dormia a meu lado na cama estreita, eu permaneci acordada, a ouvir os ruídos da casa, a pensar na Isabel, no Rafael, na fuga que nunca aconteceu, e no Tomás em algum lugar de Lisboa, a seguir um rasto de 40 anos. O telemóvel vibrou sobre a mesa de cabeceira. Uma mensagem de um número desconhecido. Dona Rebeca, sou o Tomás. Encontrei algo, não por telefone. Amanhã, mesmo lugar, mesma hora. Venha sozinha. Olhei para a mensagem, depois para o Alexandre a dormir, depois para o teto, sob o qual Helena dormia, achando que tinha ganho. Amanhã saberia mais. Fechei os olhos. Sonhei com uma mulher a correr para um homem de olhos da cor do rio, com um comboio que partia, com uma casa que não era de quem dizia ser. E no sonho, eu estava ali, de pé na porta, com as chaves na mão. O escritório do Tomás cheirava a tabaco rançoso e a café queimado. Desta vez não estava sozinho. Uma mulher mais velha, vestida de preto, esperava sentada na cadeira em frente à sua secretária. Tinha o cabelo branco apanhado num coque severo e as suas mãos cheias de rugas seguravam uma carteira preta. Rebeca, esta é a dona Lourdes. O Tomás fez um sinal para a mulher. Vizinha da casa dos Limoeiros há 50 anos, e, ao que parece, tinha uma amizade com a sua tia por afinidade. Sentei-me. O coração batia com força. Conheceu a Isabel? A dona Lourdes assentiu devagar. Os seus olhos de um azul desbotado estudaram-me. Eras muito nova, mais nova que a Helena, mas ela tinha luz, uma luz que a sua irmã nunca teve. O que lhe aconteceu? O Tomás acendeu outro cigarro. Conte-lhe, dona Lourdes, como me contou a mim. A mulher respirou fundo. A Isabel e eu éramos amigas, costurávamos juntas. Ela amava o fado. E o Rafael? Ele era boêmio. Tinha sangue cigano, sim, mas era bom homem, trabalhador. Dos fadistas antigos, dos que cantam fado menor com a alma, não por dinheiro. O que aconteceu em julho de 1985? Perguntei, inclinando-me para a frente. A Helena e a mãe, a velha Concha, não queriam aquele namoro. Uma Flores com um fadista de rua, naquela época, naquela família, era uma vergonha. A Isabel decidiu ir embora, mas à noite da fuga, algo correu mal. O quê? A dona Lourdes baixou a voz. Eu via. Estava à espera na esquina com uma mala pequena. O Rafael devia apanhá-la à meia-noite, mas chegou a Helena com 2 homens. Não do bairro. Forasteiros. Levaram-na a arrasto. A Isabel gritou. Um dos homens tapou-lhe a boca. Meteram-na num carro. Nunca mais a voltei a ver. O ar escapou-se-me dos pulmões. Rapto. Assim foi. No dia seguinte, correu o boato de que tinha fugido com um homem que tinha abandonado a família. Mas eu sabia a verdade. E não foi a polícia? A dona Lourdes olhou para o Tomás, depois para mim. E o que ia dizer? Era a palavra de uma costureira contra a de uma família respeitada. Além disso, hesitou. Ameaçaram-me. A Helena veio à minha casa. Disse-me que, se eu falasse, o meu marido perderia o emprego na fábrica e que ninguém me compraria nunca mais um vestido. O Tomás abriu um caderno. Estive a investigar. Nesse mesmo verão, deu entrada uma mulher num sanatório privado em Sintra, sob outro nome. Mas a descrição coincide. Jovem, cabelo castanho, olhos verdes, com diagnóstico de histeria aguda. Um hospício. A palavra gelou-me o sangue. Um sanatório para mulheres de boas famílias, onde trancavam as que davam problemas, as que se apaixonavam pelo homem errado, as que não se submetiam. E o Rafael? O que lhe aconteceu? A dona Lourdes abanou a cabeça. Veio procurá-la. Perguntou por todo o bairro. A Helena disse-lhe que a Isabel tinha fugido com outro. Ele não acreditou. Continuou a procurar, até que um dia desapareceu. Disseram que tinha ido para o porto, que tinha encontrado outra. O Tomás mostrou uma foto. Um homem jovem, moreno,
de olhos intensos. Rafael, encontrei isto nos arquivos da rádio de 1985. Ele era fadista, tinha talento. Depois disso não há mais rasto, e o sanatório de Sintra continua lá. Sim, mas os registros dessa época estão incompletos. E sem um nome real. É difícil. Além disso, o Tomás pousou o cigarro. Se a Isabel esteve lá, pôde sair ou não. O que quer dizer? Naqueles lugares, às vezes, as mulheres desapareciam. Mortes suspeitas ou transferências, ou simplesmente deixavam-nas morrer. A dona Lourdes limpou uma lágrima. Era uma boa rapariga, com uma voz linda. Cantava com uma alma de anjo. Peguei-lhe na mão. Estava fria. Por que me conta isto agora? Porque quando soube que uma sobrinha tinha chegado e que a Helena te tinha metido na cave, soube que a história se repetia. A Helena quer controlar tudo, como controlou a Isabel. O Tomás fechou o caderno. Há mais. Encontrei algo no registro civil. O meu coração parou. O quê? Um nascimento. No sanatório de Sintra, em março de 1986. Uma menina. Nome da mãe, Isabel M. Flores. Nome do pai, desconhecido. O mundo girou. Uma filha. Sim, a menina foi dada para adoção imediatamente. A uma família de fora, acho que de Coimbra. Os documentos estão selados, mas com o nome correto podemos rastreá-la. E se ela não quiser ser encontrada, isso é outra questão. O Tomás suspirou. Mas legalmente, se essa menina viver e puder provar que é filha da Isabel, é a herdeira legítima da casa dos Limoeiros. A dona Lourdes levantou-se. Tenho de ir. Se a Helena descobre que falei, espere, detive-a. Há mais alguma coisa? Algo que me possa ajudar a provar tudo isto? A mulher pensou um momento. O diário. A Isabel trazia sempre um diário com ela. Escondia-o debaixo de um azulejo solto no pátio, junto ao limoeiro mais velho. Ali, escrevia os seus segredos. Talvez ainda lá esteja. Quando a dona Lourdes se foi embora, fiquei sozinha com o Tomás. O que faço agora? Tens duas opções. Contou pelos dedos. 1. Confrontar a Helena com o que sabes. 2. Encontrar a filha da Isabel primeiro, e depois, com ela a teu lado, enfrentares a tua sogra. A segunda é a mais inteligente, mas também a mais perigosa. Se a Helena suspeitar que estás perto da verdade, fará o que for preciso para proteger o seu segredo, mesmo que isso signifique magoar-te. Não me assusta. Deveria. O Tomás olhou-me fixamente. Esta mulher trancou a irmã, roubou a sua herança e vive nessa casa há 40 anos sem remorsos. Não subestimes do que ela é capaz. Regressei a casa como um autômato. Eram 3 da tarde. A Helena estaria a fazer a cesta. O Alexandre no trabalho. A Carminho supostamente nas compras. Entrei em silêncio. O pátio estava vazio. O sol da tarde aquecia as lajes de barro cozido. 3 limoeiros carregados de limões perfumavam o ar. O mais velho reconheci-o de imediato. Mais alto, com o tronco retorcido, os ramos carregados de anos. Ajoelhei-me. Os azulejos em redor das suas raízes estavam velhos, alguns partidos. Pressionei um, depois outro, até que um se moveu. Levantei-o. Por baixo, envolto num plástico, havia um pacote. Tirei-o. Era outro diário, mais pequeno, e uma fotografia. Isabel e Rafael abraçados, a sorrir. No verso, uma data, 14 de julho de 1985, a noite em que planeavam fugir, e uma nota escrita à pressa. Se leres isto, é porque algo me aconteceu. Procura o Rafael, diz-lhe que o amo, e que perdoem a minha filha, Isabel, a sua filha. Confirmado. Escondi o diário debaixo da blusa. Voltei a pôr o azulejo. Subi para a cave, fechando a porta à chave. Sentei-me na cama, abri o diário. As últimas páginas. 10 de julho de 1985. Sei que me seguem. A Helena olha-me com ódio. A mãe não me fala. Só a Lourdes me compreende. Esta noite vou embora. O Rafael espera-me. Se tudo correr bem, quando leres isto, estarei no porto. Livre. 12 de julho de 1985. Não pôde ser. Vieram buscar-me. Levaram-me para um lugar escuro. Gritei, mas ninguém me ouviu. O médico diz que estou doente, que preciso de descanso. Mas não estou doente.
Estou grávida do Rafael, ninguém sabe. Tenho de proteger o meu bebê. Tenho de sobreviver. As páginas seguintes estavam em branco até a última. E, 15 de março de 1986. Hoje nasceu a minha filha. Chamei-lhe Lúcia. Pela luz que ela tem, é perfeita. Vão tirar-me, eu sei. Mas enquanto eu viver, lutarei por voltar para ela, para lhe contar a verdade. Que a sua mãe a amou, que o seu pai era um bom homem, que esta família é dela, que não deixe que lhe a roubem. Aí terminava. Não havia mais. Chorei pela Isabel, pelo Rafael, pela pequena Lúcia, que cresceu sem saber quem era. E depois a raiva, fria, afiada. A Helena não roubou apenas uma casa, roubou uma vida, várias vidas. O meu telemóvel vibrou. Era o Alexandre. Vou para casa. Temos de falar. A mãe suspeita de algo. Esteve a revistar as nossas coisas. Limpei as lágrimas. Escondi o diário com os outros documentos. Saí da cave e subi para o nosso quarto. Aquele que supostamente tinha os canos rotos. Estava impecável. Nenhuma fuga. A Helena estava na sala, a tricotar. Olhou para mim ao passar. Chegaste tarde. Entretive-me. Em quê? Em recordar. Olhei-a diretamente. Em recordar que as casas têm memória, que os muros ouvem, que os limoeiros veem. O seu rosto empalideceu apenas por um instante. Depois, recuperou a compostura. Não sei do que falas. Creio que sim. Aproximei-me. Creio que sabe perfeitamente do que falo. Ela largou o trabalho. O que queres? Justiça. A Helena levantou-se. Era mais baixa do que eu, mas naquele momento parecia gigante. Cuidado com o que desejas, rapariga. Às vezes, a justiça tem um preço demasiado alto, como a liberdade da Isabel ou a da sua filha. O silêncio foi absoluto. Apenas o tic-tac do relógio marcando os segundos. Sai da minha casa. A voz dela era um fio. Esta não é a sua casa, e não me irei. Sai, gritou. Põe-te na rua. Nesse momento, a porta abriu-se. O Alexandre entrou, pálido. O que se passa? Por que estão a gritar? A tua mulher insulta-me. A Helena apontou para mim. Acusa-me de coisas horríveis. É verdade. O Alexandre olhou para mim suplicante. O que lhe disseste? A verdade. Tirei o diário da Isabel. A tua tia não fugiu. Levaram-na. E teve uma filha. Uma filha a quem roubaram a herança. O Alexandre pegou no diário. Leu as últimas páginas. As suas mãos tremeram. Meu Deus. É mentira. A Helena tentou arrancar-lhe. Falsificações. Ela é que as fez. A troco de quê? A partir da cave. Avancei para ela. A sua irmã escreveu isto. Na noite em que a raptou. Quando a trancou num hospício. Quando lhe tirou a filha. Cala-te. Não me calarei. Já não. Respirei fundo. Tenho um detetive. Tenho testemunhas. Tenho documentos. E vou encontrar a Lúcia. E quando a encontrar, esta casa será dela. E tu, Helena, irás para a prisão por fraude e sequestro e Deus sabe o que mais. A Helena recuou. Pela primeira vez vi medo nos seus olhos. Medo puro. O que queres? Sussurrou. Quero que me dê o quarto principal. Que me trate com respeito. Que deixe de mentir. E quero que me diga onde está a Lúcia. E se eu me recusar, então amanhã mesmo vou à polícia com tudo o que tenho. O Alexandre interpôs-se entre nós. Por favor, isto é uma família, não uma guerra. Esta guerra começou há 40 anos. Olhei para ele. E tu tens de escolher, ou com ela ou com a verdade. Ele vacilou, olhou para a mãe, depois para mim, e nos seus olhos vi a luta interior, a lealdade à mãe que o criou, e o horror perante o que ela tinha feito. É verdade, mãe? A sua voz era apenas um suspiro. O que a Rebeca diz? Trancaste a tia Isabel? Roubaste a filha dela? A Helena não respondeu. Desabou no cadeirão, com o rosto entre as mãos, e nesse silêncio soube a resposta. Encontrarei a Lúcia, disse, recolhendo o diário, com ou sem a vossa ajuda. E saí da sala. Subi as escadas até ao quarto que devia ser meu. Tranquei-o à chave, encostei-me à porta, com o coração a bater a 1000. Embaixo, ouvi a Helena chorar. E a voz do Alexandre a tentar consolar a mulher que tinha destruído uma vida para construir a sua. Mas eu não senti pena, apenas raiva e uma determinação férrea. Tirando o telemóvel,
Escrevi uma mensagem ao Tomás. Encontrei o segundo diário e uma foto. Preciso que encontres a Lúcia. Custe o que custar. A resposta dele foi imediata. Já estou a tratar disso. Tenho um possível nome. Lúcia Mendonça, adotada em 1986. Vive em Coimbra. Enviarei os detalhes. Coimbra, a 200 quilômetros. Mas mais perto do que eu pensava. Sorri, pela primeira vez com esperança. Tinha encontrado a arma definitiva, e amanhã começaria a usá-la. A noite foi longa e silenciosa, um silêncio carregado como o ar antes de uma tempestade. Tranquei-me no quarto que por fim era meu, o que deveria ter sido nosso desde o princípio. Não era a cave. Tinha janelas altas que davam para o pátio dos limoeiros e o cheiro à laranjeira entrava com a brisa noturna, mas não conseguia dormir. O choro de Helena tinha cessado horas antes. O Alexandre não veio. Supus que ficaria com ela, a tentar consolar a mulher que destruíra uma vida para construir a sua. O meu telemóvel vibrou sobre a mesa de cabeceira. Eram 3 da manhã. Tomás. Lúcia Mendonça Flores. Nasceu a 15 de março de 1986, no sanatório de Nossa Senhora, em Sintra. Dada para adoção aos 3 dias. Família adotiva. Antônio Mendonça e Clara Vaz, de Lisboa. Mudaram-se para Coimbra em 1990. A Lúcia estudou Direito. Trabalha num escritório especializado em propriedade intelectual. Vive na Alta de Coimbra. Solteira, sem filhos. Seguiu-se um número de telefone e um endereço de e-mail. Mais dados. Os pais adotivos faleceram num acidente de viação em 2010. Não sabia que era adotada até então, quando encontrou os papéis. Segundo o meu contacto, tem andado à procura da mãe biológica há anos. Sem sucesso. O meu coração deu um salto. Andava à procura. Isso mudava tudo. Escrevi de volta, com os dedos a tremer sobre o ecrã. Tens a certeza de que é ela? Há prova de ADN? Não, mas as datas coincidem. O lugar coincide. E o nome da mãe biológica nos papéis de adoção é Isabel M.F. Iniciais rasuradas, mas legíveis sob luz ultravioleta. Além disso, uma pausa. Depois há uma foto no seu perfil do LinkedIn. Tem os olhos da tua descrição, verdes como os limoeiros na primavera, dizia a dona Lourdes. Abri o LinkedIn no telemóvel, procurei Lúcia Mendonça, e ali estava ela. Uma mulher na casa dos 30 anos, cabelo castanho escuro, um sorriso cauteloso e os olhos. Meu Deus, os olhos eram idênticos aos da foto da Isabel. Os mesmos que o Alexandre tinha num tom diferente, mas a mesma forma, a mesma intensidade. Era ela. Eu sabia-o na alma. O que faço agora? Escrevi ao Tomás. Tu decides. Posso aproximar-me primeiro, sondar o terreno, ou podes contactá-la diretamente. Mas tem cuidado. Isto é uma bomba na vida dela também. Olhei para a hora. 3:17 da manhã. Cedo demais para ligar, tarde demais para hesitar. Escrevi uma mensagem. Apaguei-a. Escrevi de novo. Lúcia, olá. Sei que isto te parecerá estranho. O meu nome é Rebeca. Estou casada com o sobrinho de Isabel Flores, a tua mãe biológica. Encontrei informações sobre ti, sobre ela. Preciso de falar contigo. É urgente. Por favor. Não. Soava a burla, a chantagem. Respirei fundo. Escrevi de novo, mais simples. Lúcia, sou a Rebeca. Vivo na casa dos teus avós em Lisboa. Encontrei o diário da tua mãe, Isabel, e uma carta para ti. Por favor, contacta-me quando puderes. Adicionei o meu número e enviei. Depois deitei-me na cama, a olhar para o teto, à espera. O telemóvel silencioso sobre o meu peito como um coração alheio. O pequeno almoço foi um campo de minas. Desci às 9. A Helena já estava na cozinha, a servir café. Tinha os olhos inchados, mas a sua postura era rígida, orgulhosa, como se a noite anterior não tivesse acontecido. O Alexandre não estava. O teu marido saiu cedo, disse, sem me olhar. Assuntos de trabalho. Mentira. O Alexandre trabalhava em casa, tinha saído a fugir. Entendo. Sentei-me. Café, por favor. Serviu-me. A mão tremia-lhe ligeiramente. Derramou umas gotas sobre a toalha. Perdão. Não faz mal. Peguei na chávena. Dormiu bem, Helena? O seu olhar foi um canivete. O que queres? O que lhe disse ontem à noite?
A verdade. A verdade dói às vezes. Outras vezes liberta. O Tiago entrou nesse momento, a ler o jornal. Bom dia, resmungou sem levantar os olhos. Bom dia, sogro. A minha voz soou doce, demasiado doce. Ele assentiu, sentou-se. Ouvi barulhos à noite. Gatos? Disse a Helena rapidamente. Gatos no pátio. Ah, ele continuou a ler. Teremos de pôr veneno. O meu telemóvel vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Rebeca. Sou a Lúcia. Que diário? Que carta? Explica-te, por favor. Isto é muito confuso. O coração acelerou-se. A Helena notou algo. Os seus olhos cravaram-se no telemóvel. Notícias? Perguntou casualmente. Da minha irmã, menti. Manda cumprimentos. Levantei-me. Desculpem, tenho de fazer uma chamada de trabalho. Termino o pequeno almoço lá em cima. Peguei numa torrada. Obrigada. Subi as escadas de 2 em 2. Tranquei-me no quarto. Sentei-me na cama. Respirava com dificuldade. Lúcia, é complicado. A tua mãe biológica era Isabel Flores. O teu pai, Rafael, um fadista de rua. A tua tia Helena separou-os. A tua mãe teve-te num sanatório em Sintra. Deram-te para a adoção. Ela procurou-te, escreveu sobre ti no seu diário, e esta casa em Lisboa pertence-te por direito. Preciso de te ver, falar. Há muito para explicar. A mensagem mostrou-se como lida. Os 3 pontinhos apareceram, desapareceram. Voltaram a aparecer. Ela estava a escrever. Minutos eternos. Estou em Coimbra. Trabalho. Não posso ir a Lisboa. Eu posso ir a Coimbra esta semana. Podemos tomar um café. Mostro-te os papéis, as fotos. Tens o direito de saber. Outra pausa. Depois. Sexta-feira às 18h no Café Santa Cruz. Como te reconheço? Levarei um cachecol vermelho. E o diário da tua mãe. De acordo. Até sexta. Deixei o telemóvel na cama. O ar voltou aos meus pulmões. Sexta-feira. 3 dias. Tinha de ir a Coimbra sem que a Helena suspeitasse. O Alexandre regressou ao meio-dia. Parecia feito em pó. Onde estiveste? A passear, a pensar. Sentou-se na cama, junto a mim. Falei com o pai. E ele sabe algo. Não tudo, mas algo. Diz que sempre suspeitou. Que a mãe mudou depois de a Isabel se ir embora. Tornou-se mais dura, mais controladora. E o que pensa ele fazer? Nada. O Alexandre esfregou o rosto. Diz que a família está em primeiro lugar, que há que proteger o apelido. Mesmo que isso signifique proteger uma criminosa. Não uses essa palavra. Levantou-se, caminhou até a janela. É a minha mãe, Rebeca, e a Isabel era a irmã dele. E a Lúcia é a sobrinha. Onde fica a família para elas? Ele não respondeu. Olhou para o pátio, para os limoeiros, para o azulejo solto debaixo do qual Isabel tinha escondido o seu diário. Encontraste-a? Perguntou sem se virar. A quem? A filha. A Lúcia. Sim. Vírus. Os seus olhos estavam cheios de dor. Onde está? Em Coimbra. Vou vê-la na sexta-feira. Tu sozinha? Sim, vou contigo. A oferta surpreendeu-me. O quê? É a minha família também. A minha prima. Tenho o direito de a conhecer. E tenho de fazer isto pela Isabel, pelo que lhe fizeram. Vi a determinação no seu rosto. Pela primeira vez desde que chegamos, o Alexandre parecia um homem, não um menino assustado. De acordo. Mas a tua mãe não pode saber. Eu sei. Inventaremos algo. Uma escapadinha romântica. Um fim de semana em Coimbra resultará. A mãe acha que estamos em crise. Pensará que tentamos consertar as coisas. E estamos? A pergunta saiu sozinha. Ele aproximou-se, pegou-me nas mãos. Quero estar, mas preciso de tempo. Tudo isto é muito. Eu sei. Apertei-lhe as mãos. Por isso temos de o fazer bem. Pela Isabel, pela Lúcia e por nós. O jantar foi tenso. A Carminho falou sem parar do seu namorado, de um vestido que queria comprar. Trivialidades. O Tiago comeu em silêncio. A Helena mal tocou na comida. Olhava para mim, eu olhava para ela. Uma guerra silenciosa. Depois, enquanto lavava a louça, ela aproximou-se. Aonde vais na sexta-feira? Sussurrou, secando um prato com força. Quem disse que vou a algum lado? Eu sei. Vi o olhar. O mesmo que a Isabel tinha quando planeava fugir. Deixei o prato que estava a lavar. Não sou a Isabel. Não. Ela era mais fraca.
Fraca? Virei-me. Ela foi suficientemente forte para se apaixonar, para querer ser livre, para ter uma filha, apesar de tudo. Isso é fraqueza? Ela foi suficientemente tonta para acreditar que poderia escapar. E tu, forte por trancá-la? Por roubar-lhe a vida? Por viveres 40 anos a mentir? Protegia a minha família. A sua voz quebrou-se. A minha mãe, esta casa, a nossa reputação. Protegias a tua cobiça. Mais nada. Ela atirou-me o prato que tinha na mão. Passou a assobiar junto à minha cabeça e espatifou-se contra a parede, partindo-se em 1000 pedaços. O barulho trouxe os outros, o Tiago com o jornal na mão, a Carminho com os olhos muito abertos, o Alexandre a descer as escadas de 2 em 2. O que se passa? O que aconteceu? A tua mulher insulta-me. A Helena apontou para os cacos. Ameaçou-me. Não é verdade. A minha voz soou calma, demasiado calma. O prato escorregou-lhe das mãos. Não foi, Helena? Olhei-a fixamente, desafiando-a. Desafiando-a a mentir diante de todos. A Helena respirou fundo, depois forçou um sorriso. Sim, escorregou-me. Um acidente. A Carminho não parecia convencida. O Tiago resmungou e voltou para a sala. O Alexandre ficou a olhar para nós as duas. Apanha isso, disse a Helena, apontando para os fragmentos. E tem mais cuidado para a próxima. Claro, agachei-me para apanhar os pedaços de porcelana. Terei muito cuidado. Quando terminei, subi para o quarto. O Alexandre seguiu-me. O que se passou de verdade? Tentou assustar-me. Não resultou. Rebeca, isto está a tornar-se perigoso. Já era perigoso desde o momento em que me trancaste na cave. Olhei-o. Na sexta-feira. Vais comigo, sim ou não? Sim. Bem, reserva os bilhetes de comboio. Um hotel, 2 noites. Diz-lhes que vamos a uma terapia de casal. A tua mãe adorará essa mentira. Ele assentiu. E se a Lúcia não quiser saber nada? Se nos rejeitar? Então teremos feito o correto. Ter-lhe-emos dado a opção, algo que a sua mãe roubaram. Na quinta-feira à noite fiz as malas. Pouca roupa, apenas o necessário. E o diário de Isabel, e a foto e os documentos. O Alexandre tinha reservado num hotel perto da universidade. Tinha dito à mãe que íamos a um retiro de casais, que precisávamos de tempo a sós. A Helena tinha assentido, com aquele sorriso falso que já conhecia. Talvez te faça bem, tinha dito. Afastares-te daqui uns dias. Talvez a si também, respondi-lhe. A Carminho quis saber pormenores. Um hotel romântico com spa? Que sorte. O Tiago disse apenas, cuidem-se. E agora, sexta-feira de manhã, descíamos as malas. O táxi esperava lá fora. A Helena estava à porta. Abraçou-me. Um abraço seco, sem calor. Volta melhor, sussurrou ao meu ouvido. Ou não voltes. Separei-me. Olhei-a nos olhos. Cuida da casa, Helena, que quando eu voltar, tudo estará no seu lugar. Entramos no táxi. Enquanto nos afastávamos, olhei pela janela. Ela continuava à porta, uma figura rígida, diminuta, que se desvanecia na distância. Achas que ela suspeita? Perguntou o Alexandre. Ela sabe, mas não sabe para onde vamos, nem por quê. E isso mata. A viagem de comboio para Coimbra demorou quase 2 horas. 2 horas de paisagens a mudar, de silêncios incômodos, de mãos que às vezes se procuravam e às vezes se separavam. Chegamos ao hotel, deixamos as malas. Eram 5 da tarde. 1 hora para a reunião. Como estás? Perguntei ao Alexandre no quarto. Nervoso. E tu? Como se fosse explodir. Aproximou-se, pegou-me nas mãos. Aconteça o que acontecer, estou contigo. Já não sou o homem que te deixou na cave. Desculpa, eu sei. Abraçamo-nos. Um abraço real desta vez. Com medo, com esperança, com a promessa de algo que talvez, só talvez, pudesse ser reparado. Às 17h45, saímos para o centro. O Café Santa Cruz estava cheio de gente. Turistas, estudantes universitários com capas negras, o rebuliço de Coimbra. Usava o cachecol vermelho e trazia o diário na carteira. Sentámo-nos numa mesa perto da janela. Pedimos 2 cafés. Esperamos. E então via. Entrou a olhar em redor. A Lúcia, pessoalmente, era mais nova do que parecia na fotografia. Menos segura. Vestia um sobretudo azul marinho, uns jeans, o cabelo apanhado,
E aqueles olhos? Aqueles olhos verdes que procuravam ansiosos um cachecol vermelho. Levantei a mão. Os nossos olhares encontraram-se. Ela aproximou-se lentamente, como se cada passo lhe custasse um mundo. Olá, disse ao chegar à mesa. Rebeca? Sim, e este é o Alexandre, o meu marido, o teu primo. A Lúcia olhou para ele, depois para mim. Depois sentou-se. As mãos tremiam-lhe ligeiramente. Disseste-me que tinhas um diário da minha mãe. Sim. Tirei o diário, pulo sobre a mesa. É da Isabel, a tua mãe. A Lúcia estendeu a mão, retirou-a. Depois, com decisão, pegou nele. Abriu a primeira página. Leu. Os seus olhos encheram-se de lágrimas. Onde? Onde o encontraste? Na tua casa, em Lisboa, debaixo de um azulejo junto a um limoeiro, onde ela o escondeu. A minha casa, repetiu, como se a palavra lhe pesasse. Nunca estive em Lisboa. É tua por direito, por herança. Contei-lhe tudo, do princípio ao fim. A história da Isabel e do Rafael, o sequestro, o sanatório, o seu nascimento, a adoção. A mentira da Helena, o roubo, a minha chegada, a cave, os documentos. Ela escutou sem interromper. As lágrimas escorriam-lhe pelas faces, mas não fez nada para as secar. Quando terminei, pegou no seu café frio, bebeu um golo, toda a vida, disse por fim. Senti que me faltava algo, que havia um buraco. Os meus pais adotivos, eram boas pessoas. Amaram-me, mas eu sempre soube que não era deles. Quando morreram, encontrei os papéis. Comecei a procurar, mas não tinha nada, só um nome rasurado. Isabel M.F. É Isabel Maria Flores, disse. A tua mãe. E o teu pai era Rafael, um fadista de rua. Morreu à tua procura. Morreu? Sim. Pelo menos, desapareceu. Ninguém soube mais dele. A Lúcia fechou os olhos, respirou fundo, e a minha tia Helena vive na minha casa. Sim, com o marido, Tiago, a filha, Carminho. E o meu marido, Alexandre. O Alexandre, que estivera em silêncio, falou pela primeira vez. Não sabia de nada, Lúcia. Juro-te, a minha mãe é uma mulher difícil. Difícil, repetiu a Lúcia. É uma palavra suave para o que ela fez. Sim. A Lúcia abriu o diário de novo. Leu a última página, a carta para ela. Os seus dedos acariciaram as palavras. O que queres de mim, Rebeca? Por que me procuraste? Porque tens o direito de saber. E porque esta casa é tua, legalmente. Moralmente, a Helena cometeu uma fraude. E eu? Eu quero justiça. Para ti, para a Isabel. Justiça. A Lúcia sorriu, triste. A justiça não me devolverá a minha mãe nem o meu pai. Não, mas pode dar-te o que é teu. E pode fechar uma ferida que leva 40 anos aberta. E o que devo fazer? Vem a Lisboa, conhece a tua casa, enfrenta a Helena e decide se queres reclamar o que é teu ou perdoar. Perdoar. A palavra soou estranha nos seus lábios. Não sei se consigo. Também não tens de decidir agora. O Alexandre inclinou-se para a frente. Vem só, vem. Fica uns dias num hotel. Claro, não nessa casa, mas vem. A Lúcia olhou para nós os dois. Depois olhou pela janela para a Praça 8 de Maio, cheia de gente que passava a rir, a viver as suas vidas, sem saber que, numa mesa de café, um mundo se desmoronava e se reconstruía ao mesmo tempo. De acordo, disse. Por fim, irei amanhã. E nesse momento, o telemóvel dela vibrou. Olhou-o. O seu rosto empalideceu. O que se passa? Perguntei. É o meu chefe. Algo urgente no trabalho. Tenho de ir. Levantou-se, pegou no diário. Posso ficar com ele para o ler com calma? Claro, é teu. Ligo-vos amanhã para combinarmos a hora. E saiu quase a correr, desaparecendo por entre a multidão. O Alexandre e eu ficamos sozinhos, com os cafés frios, com o peso do que acabava de passar. Achas que ela virá? Perguntou ele. Sim, disse. Segura, porque agora ela tem uma resposta. E ninguém que tenha procurado tanto uma pergunta desiste da resposta. Pagamos. Saímos para a rua. A noite caíra sobre Coimbra. As luzes da cidade brilhavam como estrelas falsas. E agora quê? Perguntou o Alexandre, pegando-me na mão. Agora é esperar e prepararmo-nos. Para quê? Para a guerra. Olhei-o.
Porque quando a Lúcia puser os pés em Lisboa, a guerra começará a sério. E desta vez, a Helena não poderá ganhar. Caminhamos de volta ao hotel em silêncio, mas era um silêncio diferente. Não o silêncio dos segredos, mas o silêncio de quem por fim tem um plano e um aliado. Ou talvez uma nova família. A estação de Santa Apolônia estava cheia de gente naquele sábado de manhã. O Alexandre e eu esperávamos no cais, a olhar para as portas do Alfa Pendular que vinha de Coimbra. "Achas que ela vem?" perguntou o Alexandre pela terceira vez. "Vem." Apertei-lhe a mão. Olha, a porta abriu-se. Passageiros saíam a arrastar malas, e ali, no meio da multidão, a Lúcia. Levava uma mochila e um pequeno saco de viagem. Os seus olhos verdes escaneavam o cais até nos encontrarem. Aproximamo-nos. Ela sorriu. Um sorriso tímido. "Olá." "Olá, Lúcia." Dei-lhe 2 beijinhos. "Boa viagem?" "Longa." Mas li o diário inteiro. A sua voz tremia ligeiramente. "Agora percebo tudo." O Alexandre pegou-lhe na mochila. "Vamos." Levamos-te ao hotel. O hotel ficava na Baixa, não longe da casa. Um quarto simples com janela para um pátio interior. "Pensava que iam ficar-me naquela casa", disse a Lúcia, pousando o saco. "Seria demasiado", respondi. "Além disso, a Helena ainda não sabe que estás aqui. E quando lhe dirão?" O Alexandre e eu trocamos um olhar. "Hoje, no almoço de família, é domingo. Estarão todos." A Lúcia assentiu, séria. "Bem, então o que preciso de saber?" "A Helena não se renderá facilmente", disse. "Tentará negar tudo. Dirá que minto, que os documentos são falsos. Mas tenho isto." Tirou o diário do saco. "E as lembranças de uma mãe que nunca me conheceu, mas que me amou." O Alexandre aproximou-se da janela. "O meu pai poderá ser um problema, ou um aliado. Nunca se sabe com ele." "E a tua irmã?" perguntou a Lúcia. "A Carminho é jovem. Acha que o mundo gira em torno dela. Isto vai abaná-la." "Bem." A Lúcia respirou fundo. "Então, a que horas é o almoço?" "Às 3. Apanhamos-te às 2:30. De regresso à casa, o silêncio no carro era espesso. "Estás segura disto?" perguntou o Alexandre por fim. "Não, mas é necessário. Poderá destruir a minha família." "A tua família já estava destruída, Alexandre. Há 40 anos. Só que agora sairá à luz." Ele não respondeu. Estacionou em frente à casa. Da janela da sala, vi a Helena a observar, à espera. Ao entrar, o cheiro a comida inundava a casa. A Helena estava na cozinha a preparar o bacalhau no forno. "Tiveram uma boa viagem?" perguntou sem se virar. "Sim", respondi. "Muito produtiva." "Ainda bem." Virou-se. Os seus olhos escrutaram-me. "E resolveram os vossos problemas?" "Alguns problemas não têm solução, Helena." "Tem verdade." Ela franziu o sobrolho. "Que filosófica te tornaste." A vida ensina. A Carminho entrou na cozinha com o telemóvel na mão. "Mãe, precisas de ajuda?" "Sim." "Ponham a mesa. Daqui a meia hora comemos." Ajudei a Carminho, embora cada vez que passasse perto da Helena, sentisse o seu olhar cravado nas minhas costas como uma faca. Às 3 em ponto, estávamos todos sentados. O Tiago na cabeceira, a Helena do outro lado, o Alexandre e eu de um lado, a Carminho do outro, um lugar vazio junto a mim, reservado. "Estamos à espera de alguém?" perguntou o Tiago, servindo vinho. "Sim", disse. "Uma convidada especial." A Helena pousou a travessa de bacalhau. "Que convidada?" Nesse momento tocou a campainha. Eu abro. Levantei-me. A Helena pôs-se de pé. "Rebeca, o que estás a fazer?" Mas eu já estava à porta. Abria. A Lúcia estava ali, vestida com simplicidade, com o diário nas mãos. "Entra." Dei um passo atrás. Ela entrou. Os seus passos ressoaram no chão de mármore do hall. Quando chegou à sala de jantar, o tempo parou. A Helena empalideceu. As suas mãos agarraram-se à borda da mesa. "Quem é esta?" perguntou o Tiago, confuso. "Pai, mãe, Carminho." O Alexandre levantou-se. "Esta é a Lúcia. Lúcia Mendonça Flores, a filha da Isabel." O silêncio foi absoluto. Depois, a Carminho soltou uma risada nervosa. "O quê? Isto é uma brincadeira?" "Não." A Lúcia falou pela primeira vez. A sua voz era clara, firme. "Não é uma brincadeira. Sou filha da Isabel Flores e do Rafael, o fadista. Nasci a 15 de março de 1986, no sanatório de Sintra. Deram-me para a adoção.
E esta casa? Olhou para Helena. Esta casa é minha. A Helena encontrou a voz. Estás a mentir. A minha irmã morreu. Não teve filhos. A tua irmã não morreu. A Lúcia pôs o diário sobre a mesa. Foi raptada por ti e trancada num hospício. Aqui, ela escreveu tudo. Não acredito nesse lixo. Mas a voz da Helena tremia. Lixo! A Lúcia abriu o diário na última página. Leu em voz alta. Hoje nasceu a minha filha. Chamei-lhe Lúcia. Pela luz. Vão tirar-me. Mas enquanto eu viver, lutarei por voltar para ela, para lhe contar a verdade. Que a sua mãe a amou, que o seu pai era um bom homem, que esta família é dela, que não deixe que lhe a roubem. As lágrimas corriam pelo rosto de Lúcia. Assinado, Isabel, a tua irmã. O Tiago levantou-se. Helena, é verdade? Não, gritou ela. São mentiras. Esta mulher quer ficar com a nossa casa. A Rebeca trouxe-a para nos destruir. Por que faria ela isso? Perguntou a Carminho, assustada. Mãe, o que se passa? O Alexandre falou. É verdade, Carminho. Eu confirmei. Tenho os documentos, a escritura, a certidão de óbito falsa. Tudo. A Helena olhou para o filho como se a tivesse apunhalado. Tu também? O meu próprio filho? Basta. O Tiago bateu na mesa. Todos demos um salto. Helena, a verdade. Agora. Ela olhou para ele. Durante 40 anos, o Tiago fora a sua sombra, o seu apoio silencioso. Mas agora, o seu olhar era diferente. Duro, exigente. Helena. A Helena desabou. Literalmente. As suas pernas cederam e caiu de joelhos no chão, a chorar. Sim, sussurrou. Sim, é verdade. A Carminho levou as mãos à boca. Meu Deus. Por quê? Perguntou o Tiago, com voz rouca. Por quê, mulher? Pela família, gritou a Helena por entre lágrimas. Pela honra. A Isabel ia fugir com um fadista de rua. Teria nos desonrado. A mãe disse que tinha de ser feito. Ela decidiu tudo. E a menina? Perguntou a Lúcia, com lágrimas nos olhos. Por que me deste para a adoção? Por que não me deixaste com a minha mãe? Porque eras filha dela. A Helena olhou-a com ódio. Levavas o sangue dela, a rebeldia dela. Não te queria nesta casa. Não te queria perto. A sala de jantar estava em silêncio. Apenas o choro de Helena. A respiração ofegante da Carminho. O rosto de pedra do Tiago. A Lúcia limpou as lágrimas. Esta casa é minha. Legalmente. Moralmente. Quero que te vás embora. Tu e a tua família vamos para a rua? Perguntou a Carminho, aterrorizada. Não, disse eu. Todos olharam para mim. A Lúcia não vos porá na rua, mas a casa tem de ser regularizada. Helena, tens duas opções. A Helena olhou para mim com os olhos injetados de sangue. Tu dás-me opções? Sim. Primeira, reconheces a Lúcia como herdeira legítima. Assinas a cedência da propriedade. Ficas a viver aqui num quarto, mas sem direitos. E pedes perdão publicamente. E a segunda? Segunda, vamos a tribunal. Denunciamos a fraude, o rapto, a falsificação de documentos. Vais para a prisão. E a casa, de qualquer modo, será da Lúcia. A Helena levantou-se, trêmula. Não me darás lições, rapariga. Esta é a minha casa, a minha vida. A tua vida... A Lúcia deu um passo em frente. A tua vida está construída sobre a campa da minha mãe, sobre a minha orfandade. Isso é uma vida? Para a rua da minha casa, gritou a Helena. Para a rua todos. Rua! O Tiago interpôs-se. Basta, Helena. Tu também, Tiago? Contra mim? Contra a mentira. Toma uma decisão. Virou-se para a Lúcia. Desculpa. Não sabia tudo, mas suspeitava. E não fiz nada. Isso torna-me tão culpado como ela. A Lúcia assentiu. Mas pelo menos admites, pai. A Carminho chorava. Isto é verdade? A tia Isabel. Sim, filha. É verdade. A Carminho cobriu o rosto. Meu Deus. É tudo mentira. A vida é mentira. A vida é o que é, disse a Helena, recuperando alguma compostura. Mas esta casa é minha e não me irei. Então, Guerra disse, mas aviso-te, Helena. Desta vez não estás sozinha contra uma rapariga assustada. Estás contra a verdade, e a verdade ganha sempre. A Helena olhou para mim, e nos seus olhos vi algo que nunca vira. Medo. Medo real. Sairei, disse. Desta sala, mas desta casa não.
Deu meia volta e subiu as escadas. Os seus passos lentos, pesados, como os de uma anciã. O Tiago suspirou. Desculpa, Lúcia. De verdade. Não é a mim que deves pedir perdão. A Lúcia pegou no diário. É a tua cunhada, mesmo que seja tarde demais. A Carminho aproximou-se do Alexandre. Sabias disto todo este tempo? Soube há pouco, quando a Rebeca encontrou os documentos. E não me disseste. Para quê? Para sofreres antes de tempo? A Carminho assentiu devagar. Depois olhou para a Lúcia. És a minha prima. Sim, isto é muito. Eu sei. Ficamos ali, na sala de jantar, com a comida fria sobre a mesa. Uma família destroçada. Um segredo a descoberto. Uma guerra declarada. Nessa noite subi ao meu quarto. O Alexandre seguiu-me. O que fazemos agora? Perguntou. O que dissemos. Se a Helena não ceder, vamos a tribunal. E o teu pai e a Carminho, eles decidirão de que lado estão. O Alexandre sentou-se na cama. Nunca pensei ver a minha mãe assim. Derrotada. Não está derrotada, apenas ferida. E um animal ferido é mais perigoso. Bateram à porta. Era a Carminho. Posso entrar? Abre. Entrou. Tinha os olhos inchados de chorar. Não consigo acreditar. A minha mãe, uma raptora. É complicado, Carminho, disse. Mas é a verdade. E agora o quê? Pomos a mãe na rua? Não. Ela pôr-se a si mesma se não ceder. A Carminho chorou de novo. Está tudo a desmoronar-se. O Alexandre abraçou-a. Oisai, mana. Oisai. Lá embaixo ouvimos vozes. A Helena e o Tiago a discutir. Palavras fortes, portas a bater. Isto ainda só agora começou, disse, olhando pela janela para o pátio dos limoeiros. Onde a Isabel tinha escondido o seu diário, a sua verdade, a sua esperança, e soube que, de alguma maneira, ela estava ali conosco, a guiar-nos. No dia seguinte, domingo, fiz o que tinha de fazer. Fui às redes sociais. Publiquei a partir de um perfil falso a história. Sem nomes, mas com pormenores suficientes para que quem conhecesse a família soubesse. À procura da filha de Isabel Flores, desaparecida em 1985. Herdeira legítima de uma casa em Alfama. Justiça pendente há 40 anos. Partilhei-o em grupos locais de Lisboa, em fóruns de genealogia, e depois esperei. Não demorou. Em poucas horas, os comentários começaram a chegar. Isabel Flores, a irmã da Helena, a da Casa dos Limoeiros. Sempre se disse que tinha fugido com um fadista, mas nunca acreditei. A Helena sempre foi uma mandona. Isto explica muita coisa. E depois, a mensagem privada de um jornalista do Diário de Notícias. Bom dia. Vi a sua publicação. Poderia contar-me mais? Isto poderia ser uma grande história. Respirei fundo e respondi. Sim, tenho documentos e testemunhas. E a herdeira. Encontre-se comigo amanhã. O Alexandre leu a mensagem. Estás segura? Isto será público. Toda a Lisboa saberá. Essa é a ideia, a pressão pública. Que a Helena saiba que não pode esconder-se mais. Destruirá a vida dela. Ela destruiu a da Isabel e a da Lúcia. É justiça. O Alexandre não disse nada, mas o seu silêncio era uma resposta. Sabia que eu tinha razão. Liguei a Lúcia. Amanhã falo com um jornalista. Estás preparada? A sua resposta foi clara. Sim, é hora de que se saiba a verdade. Toda a verdade. Desliguei. Olhei pela janela. A Helena estava no pátio, a regar os limoeiros como se nada tivesse acontecido. Como se o seu mundo não se estivesse a desmoronar. Mas em breve, muito em breve, toda a Lisboa saberia. E então não poderia fingir mais. A guerra tinha começado, e desta vez tinha as munições necessárias. Sorri, pela primeira vez sem remorsos, pela Isabel, pela Lúcia, por todas as mulheres a quem tentaram calar. E soube que desta vez ganharíamos. Na segunda-feira de manhã, o Diário de Notícias publicou a história na página 3. Não era capa, mas o título era suficientemente grande. Uma herança roubada. O segredo da Casa dos Limoeiros. Eu estava na cozinha quando a Helena desceu. Tinha saído cedo para comprar o jornal, como fazia todas as manhãs há 40 anos. Vi-o nas suas mãos trêmulas enquanto lia. O seu rosto transformou-se numa máscara de horror. Tu, sussurrou, olhando-me por cima do jornal. Tu fizeste isto? Não. Mostrei-lhe o telemóvel. Havia uma mensagem da Lúcia. Já li. Está bem escrito.
A verdade dói, mas é necessária. Foi a Lúcia. Deu a sua autorização. Como se atreve? Como se atreve essa? Essa bastarda basta. A voz do Alexandre ressoou na cozinha. Tinha descido sem darmos conta. Não a chames assim. Nunca mais. A Helena olhou para o filho como se fosse um estranho. Tu também. Contra a tua mãe. Contra a mentira, mãe. Sempre contra a mentira. O Tiago entrou nesse momento. Também trazia o jornal. Meia Lisboa fala de nós. No café, toda a gente me olhava. Perguntavam. E tu o que lhes disseste? Perguntou a Helena desafiadora. A verdade. O Tiago pousou o jornal sobre a mesa. Que a minha mulher roubou a herança à sua irmã, que trancou uma jovem apaixonada, que lhe tirou a filha. A verdade, Helena. A Helena recuou, como se a tivessem atingido. Tu trais-me também. Eu não te traí. Tu traíste-nos a todos. O Tiago gritou, algo que nunca tinha feito. Durante 40 anos vivi com uma mentira. Dormi com uma mentira. Defendi uma mentira. A Carminho apareceu à porta, a chorar. Na faculdade, os meus amigos perguntam-me, mandam-me mensagens. Dizem que a minha mãe é uma criminosa. E tu o que lhes dizes? Perguntou a Helena com voz fria. O que queres que lhes diga? Que é mentira, se até sai no jornal? A Helena olhou para a sua família, um por um. Para o Tiago desfeito, para a Carminho assustada, para o Alexandre decidido, para mim, impassível. Todos contra mim, disse, com uma calma aterradora. Muito bem, então estarei sozinha, como sempre estive. E subiu as escadas. O seu quarto fechou-se com um estrondo. O Tiago suspirou, deixou-se cair numa cadeira. Meu Deus, o que fizemos? Fizemos o que devíamos, disse, ainda que doa. O Alexandre aproximou-se do pai. Pai, desculpa, mas tinha de ser. O Tiago assentiu, com lágrimas nos olhos. Eu sei, filho, eu sei. O resto do dia foi estranho. A casa estava em silêncio, mas um silêncio carregado. O telefone tocava sem parar. Vizinhos curiosos, antigos amigos, jornalistas, não atendíamos. Ao meio-dia, a Lúcia veio almoçar. Era estranho vê-la, sentada à mesa, no lugar onde a Helena tinha reinado durante décadas. Como estás? Perguntei-lhe. Assustada, mas aliviada. Já não é um segredo. A minha mãe não sairá do seu quarto, disse a Carminho, a brincar com a comida. Leva horas lá. Deixem-na, disse o Tiago. Precisa de tempo. Mas eu sabia que a Helena não estava a pensar. Estava a planear. À tarde, enquanto ajudava a Lúcia a procurar mais documentos no arquivo familiar, o Alexandre chamou-me à parte. Revi as contas. A mãe tem andado a levantar dinheiro. Bastante. Nos últimos dias. Para quê? Não sei. Mas mete-me medo. Pensei naquilo. Esta noite durmo na cave. O quê? Por quê? Porque lá estão os documentos originais. E ela irá buscá-los. Está segura? Completamente. O Alexandre quis protestar, mas assentiu. Irei contigo. Não. Fica em cima. Mas deixa a porta da cave destrancada, por precaução. A noite caiu sobre Lisboa. Uma noite quente, pesada. Eu estava na cave, sentada na cama, com todos os documentos ordenados numa pasta e o meu telemóvel a gravar. As horas passaram. Às 11, às 12, à 1. E então, ouvi o ruído. Um leve ranger na escada. Um passo cauteloso. Depois outro. Não acendi a luz. Esperei. A porta abriu-se lentamente. A Helena estava ali, com uma lanterna pequena. Usava um roupão sobre a camisa de dormir. O seu rosto, à luz tênue, parecia o de uma anciã. Uma anciã desesperada. Viu-me sentada na cama. Deteve-se. Sabia que viria. Disse em voz baixa. Os documentos. Damos. Não. Damos. A sua voz era um sussurro rouco. São meus. Teus. Como a casa. Como a vida da Isabel. A Helena entrou no quarto, fechou a porta atrás de si. A lanterna iluminava o seu rosto por baixo, criando sombras sinistras. Toda a minha vida lutei por esta casa, por esta família. A Isabel era fraca, sonhadora. Teria levado tudo à ruína por se apaixonar por um fadistazinho. Cuspiu as palavras. Sabes o que isso significava naquela época? A desonra, a vergonha. A mãe disse-o claramente, ou ela ou nós. E por que não a deixou ir? Por que não a deixou ser feliz? Porque esta casa era dela,
gritou, baixando imediatamente a voz. Por herança. Se fosse embora, levava-a, ou vendia-a, ou dava-a a esse homem, e por isso a trancou. Por isso lhe tirou a filha. A Helena aproximou-se. Os seus olhos brilhavam com lágrimas de raiva. Foi a mãe. Ela decidiu tudo. Eu só obedeci. Só obedeceu? Raptar a sua irmã, falsificar a morte dela, dar a filha para a adoção? Era para o bem da família. Que família? Uma família construída sobre uma campa. A Helena tentou arrancar-me a pasta. Levantei-me, afastei-a. Dama. Não. Já é suficiente, Helena. Amanhã a Lúcia e eu vamos a tribunal. Apresentaremos tudo. Os jornais foram só o princípio. A Helena desabou. Caiu de joelhos a chorar. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de raiva, de frustração. Toda a minha vida, por nada. Poderia ter sido diferente se tivesse perdoado a Isabel, se tivesse aceitado a Lúcia. Aceitar a filha daquela. A porta abriu-se com estrondo. O Alexandre estava ali, com o rosto pálido. Basta, mãe, basta já. A Helena olhou para ele. Há quanto tempo estás aí? O tempo suficiente para ouvir tudo. E vais levar-me à polícia? A tua própria mãe? O Alexandre entrou, ajoelhou-se em frente dela. Não te quero magoar, mas isto tem de parar. Tens de parar. E o que queres que eu faça? Que me renda, que dê tudo a essa intrusa. A Lúcia não é uma intrusa, é tua sobrinha, a filha da tua irmã. A minha irmã traiu-me, gritou a Helena. Ia fugir com esse homem, abandonar-nos, e por isso a trancaste, por isso a fizeste sofrer. A Helena calou-se. Depois, num sussurro, não estava sozinha. A mãe decidiu. E o médico, o Dr. Velasco, era amigo do pai. Disse que a Isabel estava doente, que precisava de tratamento. E tu acreditaste nele? Queria acreditar. As lágrimas caíam pelo seu rosto. Queria acreditar que tinha razão, que era para o bem dela. O Alexandre olhou-a, e pela primeira vez vi piedade nos seus olhos. Piedade pela mulher encurralada na sua própria mentira. Onde está a Isabel agora? Perguntei. Ainda está viva? A Helena negou com a cabeça. Morreu no sanatório. 1 ano depois da menina nascer. O ar escapou-se-me dos pulmões. Como? Uma pneumonia. Dizem que não queria comer, não queria viver. A Helena chorava sem controlo. Na altura, quando me disseram. Não fui ao funeral. Não conseguia. E nunca disseste a ninguém. Nunca contaste à filha dela. Para quê? Para a fazer sofrer mais? Para que ela soubesse a verdade. A voz veio da porta. A Lúcia estava ali de pijama, com os olhos cheios de lágrimas. Tinha descido sem a ouvirmos, para que soubesse que a sua mãe a amou. A Helena olhou-a pela primeira vez sem ódio, apenas com um cansaço infinito. Pareces-te com ela. Tens os olhos dela. Sim, a Lúcia ajoelhou-se também. Sou filha dela, e quero saber tudo. Onde está enterrada? Não sei. O sanatório encarregou-se de tudo. E o meu pai? O Rafael? A Helena fechou os olhos. Ele continuou a procurá-la. Durante anos, veio muitas vezes, até que um dia deixou de vir. Disseram que tinha ido para a América procurar vida nova. A Lúcia chorou em silêncio. Depois perguntou, com voz quebrada. Por quê? Por que me deste para a adoção? Por que não me criaste tu? A Helena olhou-a. E nos seus olhos havia algo parecido com a vergonha, porque cada vez que te via-a a ela, a minha irmã, a quem eu tinha destruído e não conseguia suportá-lo. A cave estava em silêncio, apenas o choro de 3 mulheres. A Helena rota pelas suas culpas, a Lúcia rota pelo seu passado, e eu a chorar por todas elas. O Alexandre ajudou a mãe a levantar-se, sentou-a na cama. Tens de escolher, mãe, ou te rendes, ou perdemos tudo. A Helena olhou para a Lúcia, depois para mim, depois para o filho. O que querem de mim? Assine a cedência da casa, disse. Reconheça a Lúcia como herdeira e peça perdão publicamente. E depois deitas-me à rua? Não, a Lúcia falou. Podes ficar. Esta foi a tua casa durante 40 anos, mas agora será a nossa casa. De toda a família. A Helena olhou-a incrédula. Perdoar-me-ias? Não, não ainda. Mas talvez com o tempo. A Helena assentiu devagar. Depois pegou na pasta de documentos. Abriu-a
Viu os papéis, as fotos, o diário. Ela foi sempre melhor do que eu, sussurrou, tocando na foto da Isabel. Mais corajosa, mais boa. Tu também podes ser corajosa agora, disse o Alexandre. Diz a verdade, toda a verdade. A Helena respirou fundo. Depois, com uma voz clara, firme, disse: amanhã chamaremos os jornalistas e contar-lhes-ei tudo. Eu mesma olhei para o Alexandre. Era uma vitória, mas uma vitória agridoce. A Lúcia pegou na mão da Helena. Uma mão de idosa, cheia de rugas, de pecados. Obrigada. A Helena chorou. Não me agradeças. Não o mereço. Sim, porque no fim escolheste a verdade. Levantamo-nos. Subimos as escadas os 4 juntos. A Helena apoiada no Alexandre. A Lúcia a seu lado. Eu atrás, com a pasta de documentos, que já não eram uma arma, mas uma história. Uma história triste, feia, mas finalmente verdadeira. Na sala, o Tiago e a Carminho esperavam. Viram a Helena com os olhos vermelhos, mas de cabeça erguida. Falo-ei, disse ela. Contarei tudo. O Tiago assentiu. Bem. A Carminho aproximou-se, abraçou-a. Amo-te, mãe. Mesmo que te tenhas enganado. A Helena abraçou-a forte. Eu também te amo, filha. E desculpa tanto. Nessa noite, ninguém dormiu na casa dos Limoeiros. Cada um no seu quarto, com os seus pensamentos, com as suas culpas, com os seus perdões pendentes. Eu estava na cama com o Alexandre quando o telemóvel tocou. Uma mensagem do Tomás, o detetive. Encontrei mais alguma coisa sobre o Rafael. Não foi para a América. Morreu no Porto, em 1995, de doença cardíaca, sozinho. Mas deixou algo, uma gravação para a Isabel. Queres ouvi-la? Olhei para o Alexandre. Assentiu. Sim, envia-ma. Minutos depois, chegou o ficheiro de áudio. Uma voz de homem cantando. Um fado menor, triste, profundo, belíssimo. E depois a falar. Isabel, se alguma vez ouvires isto, saberás que te amei, que te amo, e que a nossa filha, se a encontrares. Diz-lhe que o pai pensou nela todos os dias, que a levo aqui no peito onde dói a alma, e que o canto, quando é de verdade, encontra sempre quem o escuta. Amo-te, sempre. Chorei. O Alexandre também. No dia seguinte, a Helena cumpriu a sua palavra. Chamou os jornalistas e, perante 3 câmaras, no pátio dos Limoeiros, contou a sua história. Toda, sem esconder nada, sem se justificar. E quando terminou, a Lúcia pegou no microfone e disse: esta é a minha casa e esta é a minha família. Com todas as suas sombras, com todas as suas luzes. E aqui, juntos, recomeçaremos. Os jornalistas foram-se embora. A casa ficou em silêncio. Mas um silêncio diferente. Um silêncio de paz, de verdade, de princípio. A Helena aproximou-se da Lúcia, estendeu-lhe uma chave. A chave da casa. É tua. A Lúcia pegou nela. Depois, estendeu a mão. Vem, mostro-te uma coisa. Levou-a ao limoeiro mais velho, ao azulejo solto. Aqui a minha mãe escondia os seus segredos. Agora esconderemos isto. Tirou a gravação do Rafael, pô-la numa caixinha de metal, enterrou-a debaixo do azulejo para que estejam juntos. À sua maneira. A Helena chorou e abraçou a Lúcia. Um abraço desajeitado, incômodo, mas real. E eu, da janela, vi como o sol da tarde banhava o pátio, como a luz se infiltrava entre as folhas dos limoeiros, como a Isabel finalmente podia descansar. O Alexandre pegou-me na mão. Achas que poderemos ser uma família depois de tudo isto? Sim, olhei-o, porque agora somos reais. E o real, embora doa, perdura. Lá embaixo, no pátio, a Lúcia e a Helena falavam. Sob os seus pés, debaixo do azulejo, a voz do Rafael cantava em silêncio, um fado de amor, de perda, de esperança. E soube que de alguma maneira tínhamos ganho, não a casa, não a herança, algo mais importante, a verdade, e com ela, a possibilidade de um amanhã. Na manhã seguinte à conferência de imprensa, a casa dos Limoeiros amanheceu num silêncio diferente. Não era o silêncio tenso dos segredos, mas o silêncio cansado de quem travou uma longa batalha e pode por fim descansar. Desci para tomar o pequeno almoço e encontrei a Helena já na cozinha. Estava sozinha, a preparar café. Olhou para mim e pela primeira vez não vi desafio nos seus olhos,
Apenas uma fadiga profunda. Bom dia, disse. Bom dia, Rebeca. A sua voz era rouca. Como dormiste? Bem. E tu? Não dormi. Serviu 2 chávenas de café. Pensei em muitas coisas. Peguei na chávena que me oferecia. Em que? Na Isabel. No que lhe fiz, no que lhe tirei. Sentou-se em frente a mim. Toda a vida acreditei que tinha razão, que protegia a família. Mas ontem, quando falei perante as câmaras, vi as caras das pessoas e soube que me estava apenas a proteger a mim mesma. É um bom começo reconhecê-lo. Achas que ela me perdoaria? A Isabel, digo. Não sei, mas a Lúcia está a dar-te uma oportunidade. É mais do que tu lhe deste à mãe dela. A Helena assentiu, com lágrimas nos olhos. Sim, é mais. Entraram o Alexandre e a Lúcia a falar em voz baixa. Detiveram-se ao verem-nos juntas. Bom dia, disse a Lúcia. O seu olhar procurou o da Helena. Bom dia. A Helena levantou-se. Lúcia, queria perguntar-te sobre os papéis para a assinatura. Quando queres que vamos ao notário? Hoje, se puderes. O doutor. Afonso espera-nos às 11. De acordo. A Helena respirou fundo. Irei. O notário, doutor Afonso, recebeu-nos no seu escritório. Ele, a Helena, a Lúcia e eu. O Alexandre quisera vir, mas a Lúcia pediu-lhe que ficasse com o Tiago e a Carminho. Isto é coisa de mulheres, tinha dito, com um sorriso triste. O doutor Afonso tinha os documentos preparados, a cedência da propriedade, o reconhecimento de herança, tudo em regra. Dona Helena entende que, ao assinar isto, renuncia a qualquer direito sobre a casa dos Limoeiros. A propriedade passará para o nome de Lúcia Mendonça Flores, como única herdeira legítima de Isabel Flores. Entendo. A Helena pegou na caneta. As mãos tremiam. Olhou para a Lúcia. Antes de assinar, quero que saibas que não o faço por obrigação. Faço-o porque é justo. A Lúcia assentiu. Obrigada. A Helena assinou primeiro uma página, depois outra, cada assinatura, um prego no caixão. Quando terminou, pousou a caneta. Parecia mais pequena, mais frágil. O doutor Afonso selou os documentos. Já está. A casa é sua, dona Lúcia. A Lúcia pegou nos papéis. Não sorriu, não celebrou, apenas os guardou na mala, com cuidado. Há mais uma coisa, disse a Helena. Tirou um envelope da carteira. Isto é para ti. A Lúcia abriu-o. Lá dentro havia uma chave antiga de ferro e uma fotografia da Isabel, jovem, a sorrir. É a chave do quarto da tua mãe. O que sempre foi dela. E a única foto que guardei dela. Roubei-a há anos. Agora devolvo-a. A Lúcia olhou para a foto. Os seus dedos acariciaram o rosto de Isabel. É bonita. Sim, muito bonita. Saímos do notário. Na rua, o sol de Lisboa bateu-nos com força. A Helena deteve-se, a olhar para a Sé. O que farás agora? Perguntou a Lúcia. O que tu disseres. É a tua casa. Quero que fiques. A Lúcia pegou-lhe na mão. A Helena estremeceu. Mas com condições. Quais? Primeira, a cave já não será um quarto. Será um arquivo. Um lugar para guardar a memória da Isabel e do Rafael. De acordo. Segunda, viveremos como uma família. Com respeito, com honestidade. A Helena assentiu. E terceira. Não há terceira. Só isso. A Helena chorou, ali no meio da rua, com as pessoas a passarem em redor. Não mereço a tua bondade. Talvez não, mas a minha mãe sim. E acho que ela gostaria que te desse outra oportunidade. De regresso à casa, tudo tinha mudado. A Carminho tinha preparado o almoço. O Tiago tinha arranjado a mesa. O Alexandre tinha aberto uma garrafa de vinho. Sentámo-nos todos juntos pela primeira vez, sem mentiras entre nós. Proponho um brinde, disse o Alexandre, levantando o copo, pela Isabel, pelo Rafael, pela Lúcia e por esta nova família. Brindamos. Até a Helena, com lágrimas nos olhos, ergueu o seu copo. Durante o almoço falamos de coisas pequenas, do tempo, do trabalho da Lúcia, da minha arquitetura. Até a Carminho contou uma piada e o Tiago riu. Uma risada rouca, verdadeira. Depois, a Lúcia quis ver o quarto da mãe. Subimos as escadas, a Helena, ela e eu. O quarto ficava no segundo andar, fechado à chave há 40 anos. A Helena introduziu a chave antiga. A porta abriu-se com um ranger.
Lá dentro, o tempo tinha parado. Uma colcha de flores, um espelho com moldura dourada. Na mesa de cabeceira, um livro de poesia de Fernando Pessoa, aberto numa página. A Lúcia entrou. Tocou nas coisas suavemente, como se temesse acordar alguém. Era o seu quarto preferido, disse a Helena, da porta. Aqui, escrevia, sonhava. Quero deixá-lo, assim, disse a Lúcia, como uma recordação. Podes usá-lo. É teu. Não. É dela. Eu terei outro quarto. Descemos ao pátio. Sob o limoeiro mais velho, a Lúcia ajoelhou-se. Tocou no azulejo solto. Aqui está a gravação do meu pai. E agora tirou algo do bolso. Uma pulseira simples, de prata. Isto era da minha mãe. Encontrei-o entre as coisas dela no diário. Vou enterrá-lo aqui também, para que estejam juntos. Fê-lo. Cavou um pequeno buraco, pôs a pulseira junto à caixinha da gravação. Depois cobriu. Agora estão juntos, disse, levantando-se. E esta casa, por fim, é um lar. As semanas seguintes foram de ajustes. A Helena mudou-se para um quarto mais pequeno. A Lúcia ficou com o que tinha sido o da Carminho, que, surpreendentemente, não protestou. Há coisas mais importantes, disse ela. A cave transformou-se. Entre todos limpamos, pintamos, pusemos prateleiras e ali colocamos o diário da Isabel, a foto do Rafael, os documentos, a história completa. Rebeca, convertemo-la num lugar de memória, não de castigo. Uma tarde, enquanto ordenávamos papéis, encontrei uma carta. Não a tínhamos visto antes. Estava dentro do livro de Pessoa. Era da Isabel, dirigida a Helena. Querida irmã, se leres isto, é porque algo me aconteceu. Talvez me tenham encontrado, talvez me tenham levado. Mas quero que saibas que não te odeio. Tenho compaixão de ti, porque tu vives com medo. E eu, ainda que me tranques, sou livre. Livre porque amo. E o amor, Helena, é o único que não se pode trancar. Cuida da minha filha se a tiveres, ou reza por ela se não a tiveres. Algum dia, espero que encontres a tua própria liberdade. A tua irmã, Isabel, dei-a a Helena, leu-a, chorou durante horas. Ela perdoou-me, disse depois, antes que eu o pedisse. Era boa pessoa. Sim, disse eu, melhor que eu. 3 meses depois, a vida na casa dos limoeiros tinha encontrado o seu ritmo. A Lúcia viajava a Coimbra a cada 2 semanas, mas passava mais tempo em Lisboa. Tinha começado a trabalhar num escritório local. É a minha cidade, dizia. Quero ficar. A Carminho tinha arranjado um emprego. Deixou de ser a menina mimada. Tudo isto fez-me crescer, confessou uma noite. O Tiago e a Helena falavam de verdade. Pela primeira vez no seu casamento. E o Alexandre e eu estávamos à espera de bebê. Dissemos à família num jantar. Foi a Helena quem chorou mais. Um bebê. Nesta casa outra vez, disse, tocando-me na barriga. Será uma bênção. Uma tarde de outono, estávamos todos no pátio sob o limoeiro. A Lúcia tinha plantado umas flores em volta. Margaridas brancas. Tenho uma ideia, disse o Alexandre sobre o bebê. Se for menina, podíamos chamar-lhe Isabel. Todos olhamos para a Helena. Ela respirou fundo. Oh, disse a Lúcia. Oh, a Rebeca. Sorri. Veremos, mas gosto. Isabel. A Helena pegou-me na mão. Obrigada. Não agradeça. É justo. O sol punha-se sobre Lisboa. Tingia de laranja e cor-de-rosa as paredes da casa. Do interior saiu o cheiro ao jantar. A vida. Olhei para a minha família. Para a Helena sentada junto ao Tiago, a falar em voz baixa. Para a Carminho, a rir com a Lúcia sobre algo. Para o Alexandre, com a mão na minha barriga. E soube que, depois de tudo, tínhamos encontrado algo mais valioso do que uma casa. Tínhamos encontrado a verdade. E com a verdade, o perdão. E com o perdão, o amor. Sob os nossos pés, debaixo do azulejo, a Isabel e o Rafael estavam juntos. E as suas histórias, os seus sonhos, os seus amores, já não estavam enterrados. Viviam em nós, nesta casa, neste pátio, sob este limoeiro que ano após ano daria frutos doces, como a justiça, quando por fim chega. O Alexandre beijou-me, amo-te e eu a ti. E assim, sob o limoeiro que vira tudo, que guardara todos os segredos, começou a nossa nova vida. Juntos. Por fim, livres.